a gente gravasse para eles poderem assistir depois. Então, a partir de agora, tá gravando, tá? E aí, eu não pensei, né, assim, bem no roteiro, como eu falei para vocês, mas eu tô com um livro em mãos que o nome do livro é Querem Nos Calar. Não sei se vai aparecer bem aí, meu plano de fundo tá atrapalhando, mas é um livro que reúne vários poemas, né, poemas que são feitos para serem lidos em voz alta. E é de uma organizadora chamada Mel Duarte, que ela é uma slammer, né, que chama, são aquelas pessoas que, tipo, mandam a poesia ali em voz alta mesmo, quase que meio que um rap, só que sem a música. E aí tem um dos poemas que tem aqui, são todas mulheres, né, e eu peguei justamente da Ana Suave, que é uma paraense que participou, né, desse livro. Ela tem 3 poemas dentro desse livro. E só para a gente começar a partir daqui, porque eu acho que ele traz uma coisa bem interessante para a gente pensar, né, o nosso lugar enquanto jovens. E sim, queridos, eu ainda sou jovem, tá? Eu ainda estou na faixa etária dos jovens, então é isso. E eu vou ler para vocês e depois eu passo a palavra para a Nívia e a gente volta a conversar, tá bom? Então o poema diz assim: o que te inquieta? O que te inquieta? O que me inquieta? Surtos em silêncio, deitada, tento esquecer. Sofrendo, penso em tudo que deixei de fazer. De cada mergulho dentro de mim, emerge a mulher que acabou de nascer. Choro anuncia e denuncia. Sou maior do que se pode ver. Filha do fogo, carrego o calor. Trago na pele a história e a cor. Habitante da planície, pertinho do Equador. Linha tênue a costurar o que me quer, o meu querer do meu poder. Fértil ou estéril, depende. Quem quer saber? Às sextas me visto toda de branco, que é para ver. Se eu passo os descompassos, protejo meu livre ser. Voo, canto, ouço o pranto, encanto o meu bem-querer. Pingos coreografados escorrem sem eu conter. Seguindo em frente numa só direção, lutando pelo que eu quero. E eu quero mais, muito mais que reparação. Cada dia mais difícil de aceitar tua condição. Transformo nãos em sims, amplio minha visão. Piso em folhas, formo um laço do presente com o passado. Estou conectada com algo além do macro. Pensamento influi energia, todos devem saber. Você aponta um dedo e 4 apontam para você. Já pensei que fosse intensa. Não, eu só sentia muito. E sinto muito por sentir cada sussurro, e os borbulhos movem meu eixo centrado. Eu permito, é consciente, quero cuidar do mundo, mas primeiro da minha mente. Me reservo para entender, mentalizo o que vou dizer. Meu bom senso é um presente que eu dou sem receber. A grama parece verde, mas nem sempre é o que se vê. Pise com cuidado. Estamos tentando crescer. O que te inquieta? O que te inquieta? O que me inquieta? O que me inquieta, eu lamento perceber. Somos água em movimento e temos sede de poder. Poder me expressar, falar do meu querer. Ser a melhor versão de mim mesma e não a menor versão de você. Então, acho que só para a gente começar a pensar aí o que está inquietando a gente, né? Enquanto jovens, quando a gente olha para a nossa escola, para a nossa família, quando a gente olha para a nossa comunidade, para o nosso bairro. Então, só para a gente começar a pensar aí o que inquieta a gente, porque é justamente dessas inquietações que surgem essa busca que eu tenho certeza que a Lívia fez, né? De começar um projeto social, outro projeto social, de querer tentar ter experiências para além do que a gente está tendo, às vezes, dentro da nossa bolha. E eu acho que uma coisa que eu gostaria muito que vocês tivessem em mente hoje é que a Lívia vai mostrar algumas possibilidades, e existem milhares de possibilidades para a gente ir além de onde a gente está, e que a gente precisa acreditar que a gente realmente pode ir além, tá? Então, eu dou agora a palavra para a Lívia, eu vou colocar a tua apresentação, Lívia, aqui, e pode começar. Perfeito. Então, gente, só para ressaltar, a Luísa falou uma coisa muito importante, que é sobre as várias possibilidades, os vários caminhos que você pode seguir. E eu acho que vocês têm que estar com esse pensamento muito claro na mente de vocês, porque às vezes você olha alguém que fez isso, aquilo, e você pensa, eu tenho que seguir essa mesma rota, eu tenho que ser igual a essa pessoa, e a gente entra no mérito de comparação.
E o que eu quero fazer aqui, por meio dessa conversa, né, não é incentivar vocês a seguirem a mesma trajetória que eu segui, porque isso é impossível, que cada um aqui tem uma história muito única, mas incentivar vocês a buscarem esse autoconhecimento e entender que caminho eu quero seguir, quem eu quero me tornar, o que eu quero fazer pela minha comunidade. E eu acho que não tem nada melhor do que falar da minha história, porque às vezes a gente fala, fulano conseguiu isso ou aquilo, e a gente se esquece de algo muito importante, que é como essa pessoa conseguiu aquilo, o que ela enfrentou, né, os desafios que ela enfrentou. E vocês estão vendo aqui essa primeira foto, que é a foto da minha família, a qualidade aqui tá zero, mas foi uma foto linda, que eu gosto muito, uma foto que tem um significado muito legal para mim. E eu quero fazer uma apresentação bem básica sobre quem eu sou, né? Eu já disse para vocês, mas me apresentando novamente para a galera que está chegando. Meu nome é Lívia, tenho 17 anos de idade. E eu nasci, cresci e continuo vivendo em uma cidade no interior do Pará, chamada Capanema, fica a 3 horas de Belém, assim. E essa daqui é a minha avó, que está segurando uma foto. E essa que está do meu outro lado, que está com uma blusa rosa, é a minha mãe. Os outros são meus primos, primas, meu irmãozinho pequenininho aqui. E uma coisa que eu quero falar para vocês que é muito importante é que eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Então, até os 13 anos de idade, eu não tinha conhecido meu pai, eu tinha ouvido falar dele, mas eu não sabia quem ele era. Eu gosto de falar isso porque é a realidade de muitos parentes, de muitos brasileiros, né, que crescem tendo a avó, sendo cuidado pela mãe. E essas duas pessoas, a minha avó e a minha mãe, elas foram pessoas que sempre me motivaram muito, assim, eu tenho uma lembrança que me marca muito, que é da minha avó, ela, 1 hora da tarde, levando eu e minha prima numa bicicletinha para a escola, ia para o trabalho dela, voltava para buscar a gente na escola e levava a gente para o trabalho de novo, e isso a gente ficava até de noite lá, e depois voltava para casa, e a minha mãe, que passava o dia todo trabalhando, então só via minha mãe à noite, e era isso. Então eu vim dessa circunstância, assim, desse meio familiar, onde essas mulheres me inspiraram muito. E isso me motivou muito, porque eu via o sacrifício que a minha avó fazia, que a minha mãe fazia, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse ter acesso à educação. E a minha avó chegou a finalizar o ensino médio já com o quê? Com 50 anos. Minha mãe finalizou, mas não chegou a fazer uma graduação. Então, elas sempre falaram para mim sobre a importância da educação, mas mais que isso, elas sempre mostraram na prática, por meio dos sacrifícios diários que elas faziam, o quanto que elas queriam que eu tivesse uma educação de qualidade, né? Isso foi algo que me motivou muito, que sempre teve ali dentro do meu coração, de que eu queria ter uma educação de qualidade, que eu queria mostrar que é possível, sabe? Você, às vezes, vir de uma situação familiar um pouco louca, assim, e conseguir se desenvolver, conseguir mudar a sua realidade. E nessa foto aqui do lado, inclusive quero falar que algumas das fotos que eu vou mostrar aqui são antes da pandemia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é de um clube da minha igreja, e essa é uma das iniciativas que eu fiz parte ao longo da minha jornada, assim, com impacto social, protagonismo juvenil. Um clube de desbravadores é uma das tarefas que eu fiz parte, que eu liderei, mas uma tarefa que é muito importante, eu não consegui, infelizmente, encontrar uma foto aqui para colocar, mas é que desde os 12 anos de idade eu atuo como professora das crianças na minha igreja. Então, essa tarefa de atuar como professora foi algo muito importante para mim, porque conectou bem com o meu propósito ligado à educação, a querer ensinar, a querer compartilhar conhecimento. E foi uma das iniciativas que me levou, que me ajudou a participar do programa Jovens Embaixadores, que eu queria que a Lu passasse aí para o próximo slide. Então, eu atuei no Clube de Desbravadores, atuei como professora, continuo atuando, na verdade, nessas atividades, como professora das crianças da minha igreja, e essas atividades foram consideradas ali um trabalho voluntário. Então, quando eu estava no 9º ano, eu descobri sobre os Jovens Embaixadores, que é um programa, né, promovido pela Embaixada dos Estados Unidos, que leva jovens com engajamento na sua comunidade, que sejam de escola públicas, que tenham um nível de inglês ali suficiente para se comunicar para os Estados Unidos, para ter toda uma experiência de um intercâmbio ali, de conhecer a cultura estadunidense, de falar um pouco sobre o Brasil, de representar o Brasil. Só que você não vai sozinho, você vai com outros 49 jovens de todos os estados do Brasil. Então, assim, são 49 jovens, 50, né, junto comigo, que tem toda uma perspectiva
de mundo diferente. Eu digo que o primeiro intercâmbio que eu tive foi no Brasil, porque eu tinha 15 anos de idade quando eu apliquei, inclusive foi quando eu conheci a Luísa, né, que eu estava aplicando, e ela na CCBU, e ela estava lá passando a prova, e foi, assim, uma experiência que abriu minha mente, gente, quando eu participei. Primeiro, assim, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, quando eu apliquei para esse programa, lá no site da embaixada diz assim, inglês fluente. Eu não tive inglês fluente, até hoje eu não tenho, mas na época o meu inglês era, assim, sobrevivência, sabe? Literalmente, eu olhei, assim, para os requisitos e tinha lá jovens que sejam comunicativos, que façam trabalho voluntário na sua comunidade, todas aquelas coisas lá. Eu falei, ok, eu tô cumprindo a maioria desses requisitos. O único que eu não cumpri era o inglês. Então, nisso, lá fui eu tentar aprender inglês, na louca mesmo, assim. Tentei participar de cursinho, tentei fazer. As primeiras redações, para vocês terem noção, que eu fiz foi assim, no Google Tradutor mesmo, indo lá e escrevendo o que eu queria. E o Google Traduzir chegou um momento que eu tinha treinado tanto que eu já até sabia o que eu queria da minha vida, o que eu queria sobre impacto social, de tanto que eu tinha treinado, as palavras estavam ali mais claras na minha mente. Mas se você acha que eu cheguei arrasando para fazer essa prova, não. Cheguei morta de medo, estava assim, mais nervosa do que tudo na vida, fingindo plena serenidade, mas no interior a gente está assim, desespero. Mas tentei, eu sempre digo que a palavra que define assim, essa minha trajetória nos Jovens Embaixadores de aplicar foi tentar. Eu falei, cara, eu tenho que tentar. Ninguém pode dizer, não é aquela coisa, não, não, já tem que correr atrás do sim. Mas eu realmente fui sem nenhuma expectativa. Falei, olha, lembro que quando eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei, eu vou aplicar porque eu quero saber como é essa prova, mas eu sei que eu não vou passar. Então, assim, para ver o nível de otimismo que eu tava, né, quando eu apliquei. Acabou que eu passei e eu, com certeza, diria que uma das coisas que me ajudou a ser aceita nesse processo não foi o meu inglês e não foi necessariamente o meu trabalho voluntário no sentido de ser uma coisa grandiosa, mas foi o quão incrível aquilo era para mim e o quanto aquilo era importante, sabe, para minha comunidade, o quanto que aquilo me afetava como ser humano. Eu acho que o amor que você demonstra por uma atividade é muito mais importante do que fazer uma atividade que você considere grandiosa, sabe? Às vezes pode ser uma coisa simples, mas se você dá o seu melhor naquilo e você gosta daquilo, isso faz toda a diferença. E aí eu participei desse intercâmbio, né, nos Estados Unidos, com esses jovens incríveis, e isso mudou completamente a minha mente, porque você imagina, jovens de todos os estados do Brasil, realidades completamente diferentes, mas um desejo que nos unia, que era esse desejo de mudar a nossa comunidade para melhor, de gerar um impacto positivo. E aí, pode passar no próximo slide. Lívia, rapidinho, só para situar o pessoal, além daqui do Pará, né, no ano de 2020, nós tivemos 2 jovens embaixadores. Então, a Lívia, que está aí com a bandeira do Brasil, né, na foto, e esse outro que também está com a bandeira do Brasil é o Matheus. E o Matheus, ele é lá da Terra Firme, né? O Matheus também participou, ele participava de um projeto lá era uma arte marcial, eu esqueci agora, Lívia, se tu lembrares, pode falar. Também não lembro, mas eu não eu lembro sei se é que o era alguma coisa judô. focada em esportes e Isso, juventude, provavelmente algo nessa área. exatamente. E além desses, da Lívia, né, e do Matheus, que foram os que eu tive o prazer de conhecer, assim, durante o processo, ano passado, ano retrasado, 2019, quando eu ainda estava lá no CCBU, né, dentro do escritório do Education, eu fui falar sobre o Education, né, sobre o escritório do Education USA, lá na escola JK. Não sei se tem alguém aqui do JK, mas nós tivemos um aluno do JK que em 2018, se eu não me engano, ele participou desse mesmo processo, né, dos Jovens Embaixadores, mas o que acontece nesse programa? Algumas pessoas são selecionadas como jovens embaixadores e aqueles que não foram selecionados, né, mas ficaram na fase final, eles participam de um outro programa que é o English Immersion Program, que é um programa de imersão que acontece em Brasília. Então, durante uma semana, você vive uma imersão na língua inglesa. E esse aluno lá do JK, né, do Juscelino Kubitschek, ele participou desse programa de imersão. Então, foi muito bacana, tipo, reencontrar não, né, conhecê-lo lá, e saber que, tipo, alguém dali daquela escola, sabe, conseguiu isso e sabe um caminho para chegar lá, assim como o caminho que a Lívia vai apresentar aqui, está apresentando para a gente.
Então, acreditem que, tipo, das nossas escolas, sim, é possível, né, que seja você, ou que seja alguma outra pessoa, ou que alguém anterior você já tenha ido e tenha conseguido trilhar esse caminho. Eu vou passar, Lívia. Perfeito, é isso mesmo, gente. Inclusive, todos os jovens selecionados, eles são de escola pública, então eu estudei e continuo estudando a minha vida toda em escola pública. Então, não, às vezes a gente olha para o sistema educacional, tem muita coisa para melhorar, inclusive é outro tema que eu amo, mas que eu não vou adentrar muito. Mas acreditem na educação brasileira, sabe? E aproveitem de cada momento que vocês têm, de cada oportunidade para mostrar que o aluno de escola pública, ele é capaz, e nós sabemos disso, e tem vários exemplos, né? Enfim, e aí depois eu tive esse contato, imagina, né? Passei 3 semanas ali nos Estados Unidos, conheci muita gente, e eu fazia o trabalho voluntário na minha cidade, mas agora eu queria expandir aquilo, eu queria fazer algo um pouquinho mais direcionado. E foi quando nasceu o Levanta Jovem. Então, o Levanta Jovem nasceu justamente desse espírito de indignação, de eu olhar para minha comunidade e eu ver, cara, eu olhando para o programa dos Jovens Embaixadores, tinha tanto jovem incrível que queria fazer a diferença, que estava engajado, e olhando para minha comunidade, eu também via isso. O que eu não via? Eu não via oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Eu ficava muito indignada com aquilo, porque eu pensava, cara, a juventude, ela não é o futuro do Brasil, ela é o presente. Nós estamos construindo a nossa história agora, a história do nosso país. E eu vi um descaso muito grande das lideranças, né, públicas com relação à juventude. Você não vê, pelo menos aqui na minha cidade, não tem um projeto focado para os jovens. Agora tem, né, que é o Levanta Jovem, mas antes disso, não tinha nenhum projeto que focasse a formação dos jovens, despertar o interesse deles para a área do voluntariado, a área do empreendedorismo social. Então, o Levanta Jovem, ele era uma ideia que tinha na minha mente, que partiu dessa indignação de olhar para a minha comunidade e ver, eu quero oferecer isso para a juventude, porque eu sei que eles são capazes, mas como que eu faço isso? E aí começou aquele processo de formar o Levanta Jovem, de entender o que seria, seria um projeto, seria uma ONG, foi um processo longo, já adianto para vocês. Essa foto aqui foi de quando a gente teve uma reunião presencial, com todos os cuidados ali, mas a gente realmente escolheu, não, a gente vai ter essa reunião presencial para apresentar a proposta, mas a gente, diante da intensificação, né, da questão da pandemia, das contaminações, a gente decidiu que não teria como, que não seria uma decisão sábia continuar com o Levanta Jovem ali presencial. Então, a gente está partindo para o online agora. Mas é bem assim, o começo é bem, bem louco, porque a gente montou ali todo um documento falando sobre o que era o Levanta Jovem. Eu montei com uma amiga, sentei e falei, ok, quero isso, preciso de ajuda para colocar isso no papel. E depois a gente tinha estruturado e queríamos colocar em prática. Mas aí veio a pandemia e a gente teve que se reinventar, teve que buscar outras formas, né, de fazer esse programa acontecer e de cumprir o seu propósito de impactar a juventude. E eu quero apresentar um pouquinho para vocês agora o que é o Levanta Jovem, né, de forma mais, digamos que oficial, que esse foi um pouco de quem eu sou, um pouco desse processo todo. Mas agora a gente vai entender sobre o que é o projeto Levanta Jovem, que é esse projeto de mentoria, que eu, inclusive, convido vocês já a se candidatarem, se vocês sentirem esse sentimento de identificação. Pode passar, Lu. Então, a mentoria Levanta Jovem é uma mentoria que visa desenvolver as habilidades dos jovens da comunidade local. Então, qual é a nossa ideia? A gente tem um projeto de mentoria que vai fornecer algum conhecimento, né? Vai fornecer conhecimento em várias áreas que eu vou apresentar depois, mas nós queremos que os jovens que participarem da mentoria, eles se desenvolvam habilidades a respeito do autoconhecimento, habilidade de oratória, e que também criem projetos. Então, na mentoria, vocês vão ter várias palestras com pessoas profissionais experientes nas suas áreas, onde eles vão falar sobre assuntos diferentes. E a gente também vai apresentar algumas ferramentas, a gente vai ajudar vocês a desenvolverem algumas habilidades que o jovem líder precisa ter. E a partir disso, a gente vai gerar um impacto em vocês, e vocês, com esse conhecimento que vai ser oferecido, vão gerar um impacto na comunidade de vocês. Então, ao final do programa, depois de vocês passarem por toda aquela ali formação, de se conectar com profissionais, de aprender sobre temas diversos, vocês vão ter que criar um projeto ou um negócio para implementar na sua comunidade.
E isso depende muito, porque tem pessoas que chegam para mim, Lívia, eu vou ser obrigada a fazer isso? Não, você não vai ser obrigada. Ninguém vai dizer assim, não, você precisa fazer seu projeto, você precisa fazer seu negócio. Não, mas a nossa ideia é que, assim como eu tive acesso ao conhecimento nos Jovens Embaixadores, criei o Levanta Jovem e estou impactando outros jovens, que vocês continuem esse ciclo de impacto, sabe? Esse ciclo de receber o conhecimento e compartilhar esse conhecimento. Não necessariamente por meio do projeto. O projeto e o negócio é uma das formas que a gente encontrou de fazer isso. Mas se você terminar o final da mentoria e tiver com o projeto ali, mas não quiser colocar em prática, você vai ter outras formas de seguir o seu caminho, de gerar o impacto social na sua comunidade. Mas, assim, de forma mais resumida, o Levanta Jovem é isso, esse projeto, né, esse programa de mentoria, que visa ajudar os jovens da comunidade local a desenvolverem suas habilidades, que sejam habilidades de liderança. E aí, na mentoria, a gente vai ter toda essa questão de apresentar ferramentas para vocês, apresentar conhecimento, ajudar vocês a desenvolverem um projeto que vocês querem ou um negócio social que vocês pretendem desenvolver e gerar um impacto, seja ele por meio desses projetos ou negócios desenvolvidos ou de uma outra forma que vocês podem descobrir mais lá na frente, né? E a gente está contando com alguns profissionais na área de autoconhecimento, né, na área da oratória, na área da formação e escrita de projetos, na área do empreendedorismo, na área do voluntariado. Então, tudo isso vão ser tópicos que serão apresentados na mentoria. Pode passar, Lu. Qual é o nosso propósito? Como eu já falei, né? Desenvolver a liderança e o espírito empreendedor de jovens e capacitar vocês para trabalhar em benefício da comunidade. E esse é o nosso propósito, é para isso que a gente está dedicando o nosso tempo, a nossa energia e sacrificando algumas coisas para que essa mentoria ocorra. Por que a gente criou o projeto? Então, a justificativa é o seguinte: o projeto busca preencher essa lacuna que existe. Então, existe uma lacuna, não tem capacitação para os jovens. Eu não sei como que funciona na cidade de vocês, mas pelo menos aqui em Capanema, como eu já falei, não tem projeto focado para a juventude. Então, a gente vê que existe uma lacuna ali, existe um buraco que precisa ser preenchido, um problema que precisa ser resolvido. E uma forma de resolver esse problema, de pelo menos amenizá-lo, foi por meio do Levanta Jovem. Então, realmente, fazer com que o jovem ele receba uma capacitação, que ele olhe para a sua comunidade, ele identifique problemas nessa comunidade, que existem muitos problemas, e ele, por meio da mentoria, seja capacitado a resolver, solucionar esses problemas por meio do seu projeto, do seu negócio, ou de outras formas que forem surgindo ao longo da jornada de vocês, né? Qual é o nosso público-alvo? Nosso público-alvo são jovens entre 16 e 20 anos de idade, que estejam cursando o ensino médio, que possuem interesse em desenvolver ali projetos sociais e de empreendedorismo em prol da comunidade, né? Que sejam proativos, ou seja, pessoas que queiram realmente fazer algo, botar ali, arregaçar as mangas e tentar criar algo e tentar ajudar de alguma forma. Agora eu queria deixar muito claro para vocês, a gente tem aqui, ó, jovens entre 16 a 20 anos cursando o ensino médio. Esse requisito de idade ou de cursar o ensino médio, ele é muito flexível. Então, se você conhece alguém que não tem, que tem mais de 20 anos de idade, ou que é um pouquinho mais novo, que tem 15, 14 anos de idade, mas que tem o interesse de desenvolver um projeto, de se capacitar, eu super aconselho que você indique esse projeto para essa pessoa, porque a gente tem muita flexibilidade, sabe? A gente entende que pode ser que tenha uma pessoa de 25 anos de idade que esteja terminando o ensino médio. E ok, a gente não vai, se essa pessoa realmente mostrar interesse em participar da mentoria, a gente não vai descartar essa pessoa. Essa pessoa também é importante. Então, a idade foi só para a gente realmente estabelecer ali um público mais direcionado. Mas se você é mais velho, mais novo, se você não está no ensino médio, você também pode aplicar, que dependendo da tua candidatura, a gente pode te aceitar. Então, tem bastante flexibilidade com relação a esse requisito. Pode passar, Lu. Objetivos e a metodologia. Então, quais são os objetivos principais da mentoria? Desenvolver a habilidade de liderança nos jovens escolhidos. Então, a gente quer que vocês saiam da mentoria com espírito de liderança e com a capacidade de exercer essa liderança na comunidade de vocês. Proporcionar arcabouço teórico e prático na elaboração de projetos que auxiliem na resolução de problemas sociais. Ou seja, a gente vai ter um conhecimento teórico que vai ser transmitido, né? Obviamente isso é muito importante, mas a gente também vai ter desafios que vão levar vocês a colocarem esse conhecimento, a aplicarem esse conhecimento na realidade de vocês, nos projetos. Então, esses desafios vão ser aquele impulsionar para você, ok, eu aprendi isso, como que eu coloco em prática?
Isso é muito importante. Formar jovens com mentalidade social empreendedora, ou seja, eu posso ter um negócio onde eu vou conseguir o meu lucro, porque isso é muito importante também, mas onde eu posso também ajudar as pessoas da minha comunidade, sabe? Porque não é ruim você ganhar dinheiro, não é ruim você montar o seu próprio negócio e conseguir se sustentar por meio disso. O ruim é quando você tem uma perspectiva muito egoísta de eu só quero para mim, eu só quero ganhar, eu só quero receber, mas eu não quero compartilhar. Então, um jovem com uma mentalidade social empreendedora é aquele jovem que consegue mobilizar a sua comunidade, consegue ajudar a sua comunidade e também consegue o seu recurso, né, para sua sobrevivência. E aqui fazer ligação entre jovens, instituições públicas e privadas locais que possuam objetivos semelhantes. Então, a gente está trabalhando com algumas parcerias para que a gente consiga conectar vocês, né, os jovens que aplicarem forem escolhidos, com instituições que podem ajudar a, digamos que ali, melhorar o projeto de vocês, a desenvolver mais ainda. Então, essa é uma parte que está em desenvolvimento. Estamos com algumas parcerias, estamos buscando outras para que o projeto só fique melhor para vocês. E vamos lá para a metodologia, que é uma turma com 30 jovens pré-selecionados. Então, a gente tem 2 etapas, né, para que esses jovens possam ser selecionados. A primeira é o formulário de inscrição. Então, tem algumas perguntas simples lá sobre quem você é, quais são os seus interesses, o que você quer fazer pela sua comunidade, se você pudesse mudar algo na sua comunidade, o que você mudaria. E a nossa intenção é te conhecer. Então, vai ter esse formuláriozinho para você preencher. E aí, você provavelmente vai ser aprovado para a etapa da entrevista, que é uma conversa, gente. Não fiquem assustados que quando às vezes a gente pensa em entrevista, dá aquela sensação de, meu Deus, uma entrevista de emprego, a pessoa vai tentar ver o meu currículo. Não. Talvez você nunca tenha feito nada na sua vida, mas se você tiver o interesse e tiver a responsabilidade de participar da mentoria, de se engajar, de se doar, então você já é um candidato fortíssimo. E o curso vai ser dividido em 5 módulos, que vai ser o primeiro módulo de autoconhecimento. Aí o segundo módulo vai ser a respeito de gestão de equipes, e nisso a gente vai ver mais lá na frente. Só tô dando spoiler para vocês entenderem que são tópicos que eu acho super relevantes para a nossa comunidade, para a nossa sociedade hoje e para os nossos jovens, né? Então, esse curso vai ter 5 módulos, cada módulo vai ter em torno de 2 semanas para ser trabalhado com vocês, e vai ter um encontro, né, semanal com um profissional para vocês terem alguns desafios, exercícios, ter alguém para vocês tirarem a dúvida de vocês. Então, eu estou aprendendo aqui sobre empreendedorismo, mas eu não estou entendendo esse tópico aqui. O profissional vai estar super aberto para ajudar vocês e, enfim, eu também vou estar acompanhando todo mundo. Então, se em algum momento você achar, nossa, estou tendo uma dúvida, eu não acho que você é capaz de aprender tal tópico, fica tranquilo, porque isso a gente vai estar auxiliando em todo o período da mentoria, né? E aí vão ter debates, vão ter momentos para esclarecer as dúvidas, vai ter dinâmica em grupo. E aí, após o término do curso, né, vocês vão finalizar apresentando esses projetos ou esses negócios que forem desenvolvidos. Então, não vai ser uma apresentação com o intuito de dizer, olha, o teu projeto tá bom, o teu projeto tá ruim, mas para entender o que vocês conseguiram aplicar com o conhecimento que vocês receberam, né? Pode passar, Lu. E aí vem a parte dos módulos, finalmente, dei spoiler ali, a apresentação todinha, e estamos aqui. O primeiro módulo vai ser um módulo muito importante, que é sobre autoconhecimento vocacional e competências emocionais. Então, qual é a ideia desse módulo? Você olhar para si e entender o que você gosta. Eu, Lívia, sou apaixonada por educação, quero mudar minha sociedade, quero formar uma juventude que seja capacitada, que seja protagonista dentro da sua comunidade. Essas são coisas que eu descobri quando eu pratiquei o autoconhecimento, de olhar para mim, entender o que eu queria e como que eu ia alcançar determinados objetivos. Então, já vai começar com esse ponto muito importante de você se entender quem você é, o que você quer fazer, o caminho que você quer seguir. Formação, apresentação, gestão de equipes. Aí vai ser aquele momento para vocês trabalharem em equipe. Eu não sei vocês, mas, assim, alguns anos atrás, quando eu era ali chefe de turma na minha escola, porque eu mudei, né, de escola, a gente faz outra... Essa é uma história para outro momento, mas eu tinha bastante dificuldade em trabalhar em equipe no sentido de que, assim, às vezes você se estressa muito. Quem é chefe de turma sabe disso. Às vezes dá uma louca, você pensa, meu Deus, como que eu vou mobilizar minha comunidade, como eu vou mobilizar os alunos da minha escola, como que eu vou fazer isso acontecer. Então, trabalhar em equipe é uma coisa desafiadora, porque não depende só de você, depende de outras pessoas, e vocês precisam estar conectados. Então, vai ter toda essa questão de trabalhar
Olha a Luísa falando, como professora, quem trabalha em equipe, seja como professora, chefe de turma ou qualquer outro ambiente, sabe o quão desafiador é. Então, vai ter esse módulo para vocês aprenderem a trabalhar em equipe, respeitar diferentes opiniões e se conectar, né, para que cada um possa dar o seu melhor. Aí vai ter o módulo da elaboração de projetos, né, e a sua estrutura financeira. Então, se você optar por desenvolver um projeto social voluntário, então vai ser algo, um sistema diferente do negócio social, sabe? Então, vocês vão ter que em algum momento decidir, quero criar um projeto social ou quero criar meu próprio negócio. Aí vai ter módulo para ambas as opções, né? Então, esse módulo de elaboração de projetos, eu sempre aconselho que, se você for aceito, você quiser criar seu próprio negócio, mas também participa dele, porque vai ser muito legal para você criar seu projeto social, entender como que você mantém um projeto social no quesito financeiro também. E aí depois vai vir modelo de negócios e empreendedorismo, né? Que é a questão de montar o seu próprio negócio, como que eu faço isso, assim, os passos que eu tenho que tomar. E tem muitos jovens apelando para esse caminho do empreendedorismo, que é fantástico. Eu me identifico mais com a questão de projetos voluntários e coisas desse tipo, que é onde eu tive mais experiência, onde eu consegui ter aquela conexão. Mas o empreendedorismo também é algo fantástico. E que, se você realmente quer, às vezes, criar um negócio para conseguir uma renda, o que é necessário, tem muitas pessoas que estão passando necessidade nesse período, ficando desempregado, então criar um negócio é uma boa maneira de se manter e ajudar a sua família também. Então a gente vai ter esse módulo. E oratória e escrita formal dos projetos. Então no final a gente vai ter um módulo de oratória para vocês entenderem um pouco como que eu me expresso melhor. E é desafiador, tipo, eu nunca tive um módulo, nunca fui ensinada sobre oratória. Então é uma coisa que eu tive que aprender na prática, sabe? Colocando ali errando, colocando minha cara a tapa, e até hoje ainda, às vezes ainda falha aí a oratória, a dicção, mas é super normal, então é interessante esse módulo para vocês aprenderem a se expressar da melhor forma, até porque vocês vão ser líderes que vão estar tentando gerar um impacto na comunidade, então a maneira como você se expressa, como você se porta, pode fazer toda a diferença. E a escrita formal dos projetos. Então, colocar isso em prática, ali, em prática no papel, né? Colocar aquilo que era uma ideia, vai sair do mundo das ideias e vai se tornar uma realidade. Então, colocar ideias claras, vão ter toda uma preparação ali para vocês escreverem sobre o projeto barra negócio de vocês, né? E é isso, gente. Eu falei muito. Vou até beber uma água aqui. Mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem, seja relacionado ao Levanta Jovem, seja relacionado aos Jovens Embaixadores, seja relacionado a qualquer outra coisa, podem falar. Bem, galera, primeiro eu quero agradecer a Lívia, né, por ter disponibilizado um pouco do tempo dela. Eu sei que não é fácil para ninguém, e agradecer a todo mundo que está aqui ainda, né. Algumas pessoas acabam entrando e saindo por questão de internet também, a gente entende. Eu vou fazer de tudo para conseguir colocar esse nosso encontro aqui, seja no YouTube ou em algum lugar, para que vocês consigam acessar depois. Então, muito obrigada a todos vocês por terem disponibilizado um pouco do tempo de vocês para estar aqui, ouvir sobre uma ideia diferente, uma ideia particularmente que eu achei incrível, Lívia. Eu fiquei assim, meu Deus, quisera eu aos 17 anos ter todo esse ímpeto, né, e toda essa clareza do que eu queria fazer na vida. Tinha alguma clareza, né? Eu queria saber também, Lívia, se vocês aceitam assim, uma professora de escola pública de 25 anos para participar. Já está convidada. Inclusive, assim, gente, a nossa ideia para o futuro é o quê? Conseguir gravar aulas mesmo e disponibilizar para todo mundo. No momento, estamos tendo esse processo de seleção, né? Mas realmente, se você em algum momento talvez não deu para aplicar para mentoria, não conseguiu, mas você quer assistir às aulas, assim, só para aprender mesmo, a gente vai ter uma abertura para isso, porque eu acho que é muito interessante. Por que a gente faz a seleção? Porque a gente quer dar um acompanhamentozinho legal, porque caso você seja selecionado, aí você tem uma responsabilidade de apresentar o projeto no final, né? Como eu falei, você não vai necessariamente ser obrigado a colocar em prática, eu jamais vou fazer isso com nenhum de vocês, mas se você quiser só participar mesmo para aprender, a gente, dependendo do espaço ali, da quantidade de pessoas que a gente vai ter acesso, a gente pode abrir um espaço ali para professor, para aluno que queiram aprender sobre um tema específico. Então, fiquem ligados também.
Bem, galera, a gente tem mais 20 minutos, né? A gente marcou até as 4. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, então, tipo, ela falou sobre tal coisa, eu fiquei curioso de saber um pouco mais sobre isso, fica à vontade, seja para colocar no chat, ligar o microfone, ligar a câmera e falar. Eu joguei no chat alguns links, né? O primeiro, de acordo com o que a Lívia foi falando. Então, o primeiro link é sobre o programa Jovens Embaixadores, vocês podem ler tudinho lá, tá em português esse artigo lá, que é direto do site da Embaixada. Coloquei também aquela mesma mensagem que eu já tinha jogado nos grupos, né, com o edital do Levanta Jovem, e o outro link é o do formulário para quem vai se inscrever. E, por favor, se inscrevam. A gente nunca sabe o que pode surgir, sabe? Então, eu acho que assim, vocês estão tendo uma oportunidade ímpar, que sinceramente nem todo jovem da escola pública tem, e de ter isso vindo de uma outra pessoa que sabe a nossa realidade dentro da escola pública, sabe? Que entende, que olha para a sua comunidade e entende que precisa fazer algo, né? Então, a gente tem aí um caminho do que a gente pode fazer, ainda estando dentro da escola, e eu acho que o que é mais interessante é a gente ver que eu adoro o nome do Levanta Jovem, desde o primeiro momento que eu vi, porque eu fiquei assim, caramba, é justamente isso, sabe? É ao mesmo tempo essa chamada de tipo, ei, tu aí, acorda, levanta, e ao mesmo tempo eu vejo como um levantando o outro, né? Porque a gente vê que é um programa que ele é de jovem para jovem. Então, os adultos que estiverem ali, né, como especialistas, eles estão como instrumentos de uma ideia que são de jovens, sabe? Então, isso é muito bacana. E aí, por favor, fiquem à vontade para comentar, para perguntar. É com vocês agora. A Lívia é de vocês. Não fiquem com vergonha, inclusive, por favor, clique. Eu vou ficar muito, muito feliz de receber todos vocês, de verdade, como eu falei, o processo seletivo, a nossa intenção não é dizer, nossa, você não sabe disso, você não entende daquilo. Pelo contrário, a ideia do programa é acolher, é abraçar e dizer, você não sabe disso, mas você vai aprender com a gente. E é muito essa ideia mesmo, de jovem para jovem, então eu sei o que vocês sentem, eu sei as inseguranças, eu sei o quanto que é complicado às vezes você olhar e pensar, será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu sou capaz de desenvolver um projeto? E quero dizer para você que, gente, conhecimento é uma coisa que eu sempre olho assim, conhecimento às vezes a gente olha e pensa em algo tão elitizado em alguns momentos da nossa vida, né? Algo tão distante, porque às vezes é a nossa realidade, sabe? De você olhar e pensar, tão difícil às vezes entrar em uma faculdade, é tão difícil às vezes alcançar determinado sonho, mas o conhecimento, ele é algo que você pode adquirir, sabe? Você pode conseguir, é algo que é gratuito. Então, você consegue em todo canto que você vê, olha, eu posso aprender isso, eu posso aprender aquilo. Então, se joga, não tenha medo não de tentar, de arriscar, às vezes tem coisas que na nossa vida que dá errado, como eu já tive programas que eu apliquei que não deu certo, que eu recebi uma rejeição, desculpa, você não é o candidato que eu estou procurando, e ok, porque você um programa, uma seleção não define o teu valor, lembre-se sempre disso, sabe, vocês são incríveis, independente da aceitação de um programa ou não, uma aprovação não vai definir a tua capacidade, mas é muito legal quando você passa nesses programas e você se conecta com as outras pessoas. Eu sempre digo isso. Se fosse para mim falar o que é o melhor dos Jovens Embaixadores ou o que seria o melhor do Levanta Jovem, não é só o conhecimento, mas é a conexão de você saber que você vai estar com outros jovens e às vezes se juntar e fazer um projeto ali, equipe, alguma coisa que você não precisa fazer sozinho, sabe? É muito melhor você caminhar com outras pessoas segurando na tua mão e te ajudando e te dizendo eu tô aqui contigo também. Então, estou aqui para responder as dúvidas, para conversar com vocês, para trocar ideia. Não se sintam acanhados, por favor. E se forem tímidos, podem mandar no chat também, que a gente vai estar respondendo. Eu só queria comentar duas coisinhas sobre o que a Lívia falou, que é, tipo, eu acho que todo mundo que eu conheço que passou em algum programa desses, seja bolsa, enfim, sempre em algum momento foi rejeitado para algum outro programa. Eu vejo quando eu fui chamada, antes de passar, né, para ir para os Estados Unidos também, 2 anos antes eu tinha sido rejeitada, porque, tipo, foi mais uma questão de eu não coloquei todos os documentos necessários, entendeu? Mas é isso, e colegas que passaram junto comigo tinham tentado 3 anos seguidos e não tinha dado certo, e no quarto ano deu certo.
Então, às vezes você pode não ter o perfil para aquele programa naquele momento. Isso não quer dizer que você não vai ter em algum outro momento. E perfil é algo que a gente vai construindo. Então, por isso que é muito bacana que muitos dos meus alunos que estão aqui são do primeiro ano, do segundo ano. E dá tempo da gente construir esse perfil, sabe? Dá tempo da gente começar a se movimentar e de repente, tem essa oportunidade aqui, eu já tenho muitos requisitos aqui, então falta pouco só para eu poder conseguir aplicar e sentir que eu tenho mais chances, sabe? E eu acho que em segundo lugar, Roger, já já vou te dar a palavra. E em segundo lugar, deixa eu lembrar o que foi que ele me falou também. Tá, quando eu lembrar, eu volto de novo. Pode falar, Roger. Oi, voltei. Quer vocês queiram, quer vocês não. É o seguinte, porque assim, eu nunca participei de algum projeto, assim, de alguma competição escolar, de alguma coisa, não porque eu não tinha capacidade, ou porque eu não tenho capacidade, é por puro medo mesmo, assim, ó. Fala assim, olha, na minha escola antiga, né, Renato Manajás aqui de Marituba, pertinho aqui da nossa escola. Assim, mano, eu já fui chamado para competição de matemática, língua portuguesa, ciências, competição de ginástica, um bocado de coisa. Só que meus professores falavam que eu tinha potencial, sabe? Sabe assim, Roy, tu tem potencial, tu vai conseguir dar um gênio naquela dessa escola, aquela coisa toda. Chega abaixo até um orgulho assim quando eu falo. Só que assim, não, não vou não. Não vou meu, ali eu não meto um pé, um D, não vou, ninguém me puxa, ninguém me obriga aí. Assim, não, gente, né, não vou me meter naquele bocado de gênio lá, pessoas gênios que já inventaram coisas que são prós, não sei mais o que. Assim, eu me meter ali no meio, não meter nada. Só que aí, de repente, começou a parar, né? Parou, porque os professores pararam de falar, porque sabiam que eu não ia aceitar do mesmo jeito. Então, pararam de me chamar para essas competições. Eu dou até razão, porque eu não ia aceitar mesmo, não. O medo falava assim, até hoje falar mais alto. Aí, meus próprios projetos, tipo assim, eu tenho vários projetos aqui dentro da minha cabeça que eu pretendo pôr em prática, mas sempre que eu vou dar o primeiro passo, quebra. Fugiu, capotou, nem mais. Assim, o meu cérebro, assim, ó, eu mesmo começo a refletir sobre as falhas, a refletir sobre minhas falhas, fala que esse meu projeto de vida não vai dar certo, fala assim, não vai dar certo. Tipo, quando eu tô aprendendo, de vez em quando eu me dá a ideia de aprender espanhol. Eu sou muito fã de espanhol, mas sempre que eu vou passar uma semana estudando espanhol, de repente parei. Por quê? Porque aquela coisa já fugiu da cabeça, o potencial que eu pensava que eu tinha já foi, acabou. A alegria acabou, pronto. Aí, Jorge, posso falar um pouquinho alguma coisa a respeito do que você disse? Só para também não esquecer. Primeira coisa que você falou é a respeito das Olimpíadas, né? Que você tem muito medo de chegar lá e ter muitos gênios e você se sentir deslocado, sentir que aquele não é o teu espaço. Quando eu fui pro Jovem Embaixadores, eu senti muito isso. Eu falei, cara, eu tinha 15 anos de idade, meu inglês estava longe de ser uma coisa, um inglês fluente, ou inglês, até muitas vezes dava uma falha na hora, dava um bug, eu ficava, meu Deus do céu, e agora? E essa questão do medo, ela é muito comum, assim, todos nós temos muito medo de fazer as coisas, isso é muito normal. Mas você tem que pensar que, é como a Luísa falou, você está em construção. Você não precisa chegar em determinada Olimpíada sabendo tudo. O que vai melhorar, o que vai fazer com que você se desenvolva e desenvolva suas habilidades, são justamente os erros que você vai cometer. Então, em inglês funciona muito assim, pelo menos para mim. Quanto mais erros eu cometo, melhor eu consigo vendo. Porque sabe aquele erro que tu pensa assim, esse aqui eu não cometo mais, de tanto que eu já cometi antes? É muito isso. E às vezes a gente olha e pensa que a gente não é capaz. Eu vou entrar no mundo das Olimpíadas e vou encontrar um monte de gênio, um monte de pessoas que são muito melhores do que eu. Só que essas pessoas que são muito melhores do que você acha que são muito melhores que você, essas pessoas já erraram muito, essas pessoas já participaram de muitas Olimpíadas, essas pessoas já tiveram Olimpíadas. Eu conheço uma galera que aplica que faz a Olimpíada e que sempre diz, nossa, Lívia, pô, é bem aquela ideia de por trás de uma coisa que dá certo, tem várias que dão errado. É muito isso. Ninguém vai conseguir alcançar uma coisa sem cometer erros. Não, é impossível. Não existe essa pessoa que vai passar em um programa ou participar de Olimpíadas e ganhar
a primeira vez que ela for fazer uma Olimpíada, ela vai ganhar ali medalha de ouro. Não tem. Sabe, primeira Olimpíada, geralmente, se você começar com a galera que faz a Olimpíada, primeira vez vai o quê? No máximo uma menção honrosa e olhe lá, às vezes não sai menção honrosa, às vezes não sai nada. Então, é assim, sabe, o início ele nunca vai ser muito fácil. E você precisa ter coragem. E essa coragem não é dizer que você não vai ter medo. Mas eu, mesmo com esse medo que eu estou sentindo, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar me arriscar. Isso é muito sobre o valor que algo tem para ti, sabe? Com relação a esses projetos, por exemplo. Nossa, o Levanta Jovem já. Eu tive tanto perrengue, gente. Já tive tanta coisa que eu tentei fazer que deu um mega errado, tanto evento que deu um mega errado. Todos os detalhes que eu olhei e falei, meu Deus, eu pensava que eu sabia daquilo, mas eu não sabia. E aí você tem que revisar o que você realmente pensa, o que você realmente quer. Só que o grande lance para mim me manter em uma atividade, é saber qual é a minha real motivação por trás daquilo. Eu tô fazendo só por fazer, ou tem uma motivação pessoal, o que isso é muito da área do autoconhecimento também, mas você encontrar uma motivação pessoal, algo que tá bem dentro ali do teu coraçãozinho, que te move, que te diz, ok, você vai cair, mas isso vai te ajudar a se levantar e a continuar. Então, assim, o Levanta Jovem, eu já aprendi horrores, de tanta coisa que já deu errado, de tanta coisa que já deu certo, e é um processo. Vou desistir da mentoria por conta disso? Não. Por que, que eu não desisto? Porque eu entendo que isso é algo muito maior do que eu, muito maior do que a minha vontade, meu querer. Isso é o que vai impactar a vida de outras pessoas. E é por isso que mesmo quando algumas coisas dão errado, eu não desisto. Eu continuo vendo outra pessoa, vendo outra forma. Então, é muito isso, sabe? De você tentar olhar para si e ver por que, que eu quero isso? Por que, que eu quero esse projeto? Por que, que eu quero aprender espanhol? Sabe? Qual é a minha maior motivação? Tem algo que eu quero alcançar que é o que me motiva a fazer isso? Então, eu te diria a ter essas reflexões mesmo, porque isso ajuda bastante. Porque senão você faz as coisas só por fazer, sabe? E não desiste das Olimpíadas, não. Eu não sou muito da área das Olimpíadas, mas eu conheço muita gente que é e que aprende muito. E, assim, é muito legal, sabe? Você aprender, você errar e você conhecer outras pessoas. Então, a Olimpíada não é só sobre ser um gênio da sua escola ou ser um gênio em determinada área, até porque a gente tem que valorizar as múltiplas inteligências. Então, tem alguém que pode ser muito ruim em matemática. Eu sou horrível em química, gente, pelo amor de Deus, não me fale dessa matéria que é o meu pesadelo. Mas se você me falar de impacto social, se você me falar de protagonismo juvenil, de educação, eu estou dentro, não importa o projeto. Assim, ao mesmo tempo que tem gente que você fala de impacto social, a pessoa não tem tanta conexão. Mas ama química e pode gerar um impacto na vida das outras pessoas por meio daquilo, sabe? Então, é valorizar essas diferentes maneiras de você se expressar, de você agir, de você se desenvolver, essas diferentes inteligências que existem, porque não existe só um tipo, não existe um gênio, justamente porque tem toda essa galera aí que sabe fazer coisas diferentes que podem ajudar também. Então, tenta, Roger, vai que vai dar certo. E se não der, você vai ter uma experiência, sabe? Eu sempre digo que uma das coisas que me motiva a tentar é porque eu não quero olhar para trás e dizer, cara, eu tive a oportunidade e eu não fiz por conta do medo, porque aí não vai dar mais certo, porque eu não posso voltar no passado. Então, é realmente ter algo que te motive ali a continuar. Sim, eu também falava assim comigo mesmo, porque eu sou muito do tipo de pessoa que fala sozinho. Sabe assim, eu não sou do tipo de pessoa, eu não, tipo assim, poxa, Roger, por que você fez isso? Eu não sou desse tipo de pessoa, eu sou de pessoa que passa um diálogo, uma prova, uma reunião consigo mesmo, aquela a gente fala sozinho alto, fala consigo sozinho mesmo, aquele louco do meio da rua. Pois é, sou eu. Aí, tipo assim, eu tenho muita discussão comigo mesmo, e uma coisa assim, porque eu tenho muito trauma da minha escola antiga, né? No nono, oitavo, assim, gosto. Por quê? Eu amava demais meus professores, principalmente de matemática e de língua portuguesa. Só que eu tenho trauma é da turma, da minha antiga turma. Assim, por três motivos. Primeiro motivo, errava uma vez, já era motivo suficiente para assim, Deus e o mundo me jogarem e falar assim, ó, não vai mais fazer porque senão tu vai fazer merda. Assim, segundo motivo, errava umas 3, 4, 5 vezes, era dito e feito. Errei umas 3 vezes, pronto, já me tirava a confiança, tu não é mais capaz, tu não vai mais fazer isso. Acabou pra ti. Errou, cai fora. Terceiro motivo, sempre,
sempre que eu mostrava uma habilidade, assim, porque eu sempre fui muito bom em desenhar. Assim, até hoje eu desenho. Faço minhas ilustrações, pinturas, meus quadros. Tem um bocado de quadro aqui em casa. Aí sempre que eu mostrava, né, esses quadros, assim, os desenhos, era assim, era na certa. Hoje podia ter melhorado mais. Ó, esse traço aqui tá muito feio, né? Ou é falta pouca sombra, um pouquinho mais de realismo, aí pronto. Eu, como sou facilmente manipulável pelas línguas, né, falo assim, ó, olha, Roger, acabou pra mim. Acabou, não vou mais desenhar, não. Tanto que o último desenho que eu fiz foi em 2017 e aqui estou em 2021 voltando a desenhar. Aí tô Olha, aí. que louco isso. Olha, É verdade, é verdade. o que eu te diria, Roger, é que assim, pessoas pra julgar sempre vai ter. Sem brincadeira, tipo, não tem, não. Se você faz, vai ter alguém pra te julgar. Se você não faz, vai ter alguém pra te julgar. E não tem pra onde correr. Assim, nesse sentido de sempre tem alguém pra apontar ali o dedo. Só que o que essa pessoa tá fazendo, sabe? Com relação a erros, eu tenho. Eu sei, às vezes você. Chegou uma época da minha vida que tinha um professor, por exemplo, que me chamava de nerd. E eu nunca gostava daquilo. Porque me dava um peso de que eu tinha que ser boa o tempo todo, de que eu tinha que acertar o tempo todo. E eu sabia que eu jamais poderia fazer aquilo, mesmo que eu estudasse muito. Eu não queria carregar aquele fardo de sempre acertar, porque é muito ruim você viver, ter ali sua experiência de aprendizado com aquela pressão de você tem que acertar, porque se você não acertar, vai ter alguém que vai dizer que você errou, vai ter alguém. E às vezes isso é muito comum dentro da sala de aula, né? Às vezes até as pessoas fazem isso. Tem gente que faz com intenção de machucar mesmo, de desmotivar, mas tem gente que não faz, que pensa, nossa, você errou isso. A pessoa não estava esperando aquilo, porque se cria essa ideia de um estudante bom, maravilhoso, incrível, perfeito, que nunca erra, e é aquele que parece que só erra, que nunca faz nada bom. E, gente, nenhum dos dois está certo. Sabe, todo mundo vai ter matérias que você vai ser ótimo, que você vai gostar muito, que você vai ó, arrasar, vai dar o seu melhor e vai arrasar. Vai ter matérias que você vai olhar e pensar, cara, não gosto disso. Eu só tô aqui na luta mesmo para tirar meu 5 e passar de ano. É isso. E tá tudo bem, porque você querer que uma pessoa saiba de tudo e aprenda tudo e nunca erre em nenhum momento, é você querer, assim, é uma ideia muito utópica, é uma ilusão, entendeu? Eu acho que se alguém chegasse hoje e falasse para mim, olha, quero que você seja esse tipo de pessoa que nunca erra ter meu filho, em que mundo você vive? Porque não existe. Então, assim, a maioria das pessoas que nos julgam pelo que nós fazemos é porque essas pessoas não estão fazendo nada, na verdade. E aí elas não estão se sentindo preenchidas, elas não encontraram o propósito dela, e aí elas acabam desabando em cima do outro, sabe? Então eu te diria para você realmente entender que você vai cometer erros, sempre. Você vai cometer erros. E são esses erros que vão te fazer ser uma pessoa melhor e que vão te fazer se desenvolver. Então não tenha medo dos erros, seja amigo dos erros, erre bastante até que você não tenha outra opção a não se acertar, sabe? Aí, assim, às vezes eu me tornei muito forte esses tempos, sabe? Assim, falando assim, olha, eu vou voltar a desenhar, vou voltar a pintar. Só que aí eu falei o seguinte, assim, pra mim, olha, eu vou voltar a fazer uns cursinhos também. Aí, sempre, né, eu com o trauma da minha sala que tem, eu vou reencontrar um chegadinho da nossa escola, né? Amigo nem colega, chegadinho. Assim, Roger, como tá tuas pinturas, como tá teus desenhos, né? Sempre foi bom nisso. E teus cursos? Assim, eu falei, tô com bom, tô cheio de diploma no meu armário aí que eu fazia. Sempre gostei dos cursos sobre arquivismo, assim, papelada, eu nunca gosto desse tipo de coisa, né? Sempre fui bom nisso também. Falei assim, cara, eu tô amando como pode dizer, matérias novas, tipo assim, fora geografia, fora história, né? Tipo assim, missão e intervenção de sociocultural da professora Luísa, tá aqui, sabe? Eu tô muito ruim nessa matéria? Estou, mas estou aprendendo. Porque tá muito lindo ouvir sobre isso, sabe? Isso é muito divertido ouvir sobre esse tipo de coisa. Sociologia também é uma matéria legal que eu nunca tinha visto na vida. Aí, esses tempos, eu voltei a pintar. Só que eu pensava que eu tava assim, ruindade em pessoa. Assim, não, vou voltar a desenhar em 2021. Aí, tipo assim, eu queria mostrar umas pinturas pra vocês, se você me permite, pra vocês julgar um pouquinho aqui.
Vamos lá. Eu acho que a Luísa quer falar, mas depois, se quiseres mostrar as pinturas, eu vou ficar feliz. Em vez de julgar, não, porque, meu Fala Deus, aí, prof. quem sou eu na fila do pão, né, minha galera, para julgar um trabalho artístico? Eu que mal consigo fazer o meu palitinho ali, meu bonequinho de palitinho. Não, eu só ia comentar, acho que é algo muito pertinente, é o que o Roger trouxe sobre a questão do erro, né? Esse medo de errar que é uma construção cultural. Então, na minha experiência, né, dando aula de português como língua estrangeira na universidade, em universidade norte-americana, uma coisa que a gente percebe muito diferente nessa relação com o erro, pelo menos dentro do contexto de ensino de línguas, é que os meus alunos eles não tinham medo de errar, né, quando se trata de aprender uma outra língua. Tinha sim uma relação completamente diferente com o erro em outras cursos, né, porque se tinha também, como era uma universidade renomada e tal, se tinha muito essa questão de ser bom o tempo todo, né? Inclusive, na universidade, tinha um alto índice também de pessoas que estavam todo o tempo precisando de ajuda psicológica, justamente por conta disso, né? Desse estado de querer ser bom o tempo todo e ser cobrado por isso. Mas aí, voltando para essa questão do erro, ele é uma construção cultural. Então, qual é a nossa relação com o erro na nossa cultura escolar, né? E aí vamos falar sobre isso um pouco. É de que você não pode errar, de que o erro ele significa uma falha, de que você provavelmente não vai ter uma segunda chance para fazer aquilo. Então, a gente acaba tendo medo disso, sendo que o erro, como a Lívia falou, também faz parte do nosso processo. Principalmente se a gente pensa isso dentro da aprendizagem de uma língua, não tem como. Se a gente olhar, por exemplo, para uma criança que está aprendendo a própria língua materna, que ela ouve 24 horas por dia e que ela está ali começando a aprender por imitação, ela vai errar a própria língua, né? Errar entre aspas aí, porque ela está nesse processo de aprendizagem. Então, quando a gente incorpora o erro como uma parte do processo, e como a Lívia colocou muito bem, né? A gente se torna amigo do erro e vê como que ele está nos ajudando, muda a nossa percepção em relação a isso, em relação a essa cobrança que a gente tem consigo mesmo. E, claro, é fundamental o papel do professor em relação a isso, porque se eu sou um professor que ele taxa o aluno que erra, entre aspas, né, como o aluno que é ruim, né, ele coloca esse rótulo aí no aluno, isso traz um peso muito grande para esse aluno, para a forma como esse professor vê o aluno, o que ele espera desse aluno e para a relação que ele vai ter, porque provavelmente vai se basear já numa relação de descrença, né, de desacreditar do potencial desse aluno. E uma outra coisinha lá no início que eu lembrei agora o que era, é que, Roger, tipo, ninguém nasce, eu acredito, pelo menos, que ninguém nasce um gênio por completo, sabe? É questão de estímulo, é questão de contexto, é questão de condições. Então, tem uma série de outros fatores que influenciam nisso. E assim como ninguém nasce um gênio, nenhum projeto nasce pronto. Então, tenho certeza que a Lívia até comentou aqui com a gente sobre os vários percalços que ela teve para construir esse projeto bonito, né, e com o potencial que tem, que é o Levanta Jovem hoje. Então, o que a gente está vendo aqui tipo o projeto depois das suas várias reformulações. Então, esse o que a Lívia apresentou aqui para vocês não é o projeto do jeito que ele nasceu lá na cabeça dela, na ideia dela, entendeu? Então, nenhum projeto ele nasce grande. Ele é uma ideia que você olha, às vezes você fala, não, daqui não vai dar certo. Mas aí aquilo te encuca de novo, aí tu vai e volta ali, não, deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Ah, se eu fizesse dessa forma, mas aí eu posso chamar fulano para fazer isso daqui. Poxa, essa área que eu não domino, mas tem fulano que sabe mais dessa área, que pode me ajudar nisso. E, tipo, nisso vai desenvolvendo, vai crescendo. Lembra que a gente está tendo junto o projeto do inglês, o English at Home, que a gente está com inglês com música, Lívia. E aí é um projeto que os alunos participam quando querem, se quiserem. E, tipo, foi um projeto que há muito tempo, eu estou na Seduc, entrei em 2019, e só agora eu consegui colocar em prática alguma das ideias que eu tive. Porque antes disso eu tinha muito medo, eu pensava, não, mas o meu projeto não está pronto, então eu não posso colocar ainda, eu não posso falar com os alunos sobre isso. Não, eu não posso fazer primeiro encontro, porque, tipo, isso daqui não está nem no papel, não está nem esboçado o que eu quero com isso. E aí, ano passado, foi meio que isso, tipo, pandemia, eu falei, não, meus alunos não podem ficar
tipo, sem contato com o inglês, né? Então tem que fazer alguma coisa. Nasceu meio que assim, as 3 porradas, algumas coisas eu fui identificando no meio. Aí esse ano já está super organizada em relação ao que foi ano passado. E aí teve num semestre, no outro não teve, esse semestre retornou. E aí já tenho ideias para coisas lá para o semestre que vem. Então, tipo, é uma construção o tempo todo. Era só isso que eu tinha para falar. São Não, 4. muito incrível, Fica à Lu. vontade. Sério, tipo, sobre essa questão da levantar jovem, para vocês terem noção, esses dias eu tive uma ligação com a mentora da área de empreendedorismo, ela chegou para mim e falou, olha, tô sentindo que isso aqui não tá muito claro. E eu falei, ok, vamos marcar uma ligação, vamos conversar bem plena. Gente, assim, sabe aquele momento que você pensa assim, meu Deus do céu, onde que eu estou me metendo? Porque eu não tenho experiência na área de empreendedorismo. Então, às vezes, até para mim falar para ela o que eu quero é difícil, é complicado, porque você às vezes não sabe como que o profissional vai interpretar o que você está propondo e vice-versa. E foi assim, a cal inteira a gente trabalhando o que realmente você quer, o que realmente a gente vai fazer, os detalhes. Normal, sabia alguma coisa? Eu não sabia de nada. Assim, literalmente, cheguei na cal mais lisa e crua, só com a ideia na mente, tentando explicar o que eu queria, e nisso foram mais de 2 horas. Mas saiu. No final a gente pensou, ok, então é esse caminho que a gente vai seguir. Beleza, entendemos, vamos colocar em prática. Então, é assim, você achar que você vai saber de tudo, né? E como a Lu falou, você achar que alguém nasce gênio, que alguém nasce sabendo de todas as coisas, eu acredito que realmente não existe essa pessoa. Às vezes, de onde você vem, a educação que você tem acesso, as pessoas que estão ao teu redor para te ajudar ou não, são coisas essenciais, que às vezes parecem ser simples, mas que impactam o teu desenvolvimento ou não. Então, não dá para você colocar pessoas de realidades diferentes e contextos diferentes na mesma linha, porque não está na mesma linha. Tem gente que está muito lá atrás e tem gente que está muito mais lá na frente, e às vezes isso não é culpa sua. Às vezes o problema não está na sua dedicação, às vezes o problema não está na sua capacidade, o problema está em um acesso à internet, em um acesso a contatos com pessoas que podem te ajudar. Então, são muitas coisas que afetam o teu potencial, né? O teu desenvolvimento. E o meu lema é fazer o melhor com o que eu tenho. Se eu tenho uma rede de contatos legal, se eu tenho pessoas que me ajudam, eu vou e converso com essas pessoas. Se eu tenho um celular, se eu tenho acesso à internet, eu vou e desfruto disso. Se eu não tenho, o que eu posso fazer? Né? Para a gente tentar dar o nosso melhor dentro das nossas circunstâncias ali. Pois é, às vezes quando a gente fala que vai errar bastante, a gente acaba que, às vezes, é a lógica da vida. A gente pensa que vai errar bastante, a gente acaba aprendendo e, por incrível que pareça, acertando muitas vezes, né? Errando, mas acertando. Mas quando a pessoa já vem com esse estímulo de vai acertar tudo, ela acaba errando bastante até. Aí, tipo assim, eu errei bastante na minha vida acadêmica, né? Assim, hoje eu tô me recuperando de algumas coisas aí no CEPIDAP. Estou indo muito bem até. Estou gostando muito da escola, estou gostando muito dos professores, em especial a professora Luísa. Aí, de vez em quando também eu voltei a desenhar. Eu voltei a desenhar como exemplo. Eu parei de desenhar há muito tempo. Estou voltando agora. Já é um estímulo, já é um estímulo, assim, muito grande a aprender a voltar a desenhar, a pintar. Tipo assim, ó, vou mostrar para vocês alguns desenhos meus antigos e os comparados agora. Tipo assim, ó. Como é que eu compartilho a tela para vocês verem? É assim? Vocês conseguem ver? Já tá dando para ver Pode algumas ver. coisas. Tipo, eu desenhava assim, o sombreamento, aquela coisa toda, ai. Aquela coisa toda bem. Falava assim. Olha esse. Olha, eu vou te dizer, se eu soubesse desenhar dessa forma, eu acho que mesmo que a pessoa chegasse para mim e falasse, nossa, o desenho tá feio, eu ia dizer, meu querido, se você acha isso feio, é porque você não conhece a beleza, entendeu? Porque, Eu ia ser bem debochada e falar, tente. eu com meu desenho feio, eu já acho que eu já tento dar aquela de sei o que estou fazendo, imagina com um desenho lindo desse. Esses aqui, tipo assim, 2018, 2017, assim, a coisa mais linda do mundo. Eu olho para esses desenhos, chega a bate um orgulho de mim mesmo.
Aí tá, Muito bem, tem que ter mesmo. por causa da minha bendita antiga classe, né, que me traumatizou falando que eu era ruim em tudo, eu saí disto aqui para ter dificuldade em desenhar um rostinho desse. Tá até incompleto, coitado. Dificuldade para desenhar esta peste. Aonde foi que eu errei, Kakashi? Aonde foi que eu errei? Me fala, aonde foi que eu errei? Para sair disso aqui, para sair disso... Olha aqui mais pintura minha. Para sair disso, olha aqui mais... Mas que incrível, Roger. Sério, tava olhando os seus desenhos aqui e eu achei fantástico, de verdade. Achei a coisa mais linda. Eu falando, nossa, se eu desenhasse assim de verdade, eu teria muito, muito orgulho. E eu investiria bastante. Inclusive, dá para fazer muita coisa boa com a sua capacidade, assim. É um talento maravilhoso, de verdade. Eu acho lindo quem consegue. Acho que o máximo que eu consegui na minha vida foi fazer uns artesanatos aí na vida, né? Tentar uns negócios pelo YouTube. Mas é muito lindo mesmo. E investe bastante, não deixa ninguém falar o que você pode ou não pode fazer, viu? Porque ninguém tem o direito de determinar o teu potencial. Então, aí eu fiquei assim, eu fiquei nessa. Tipo, pô, se eu tivesse assim, me esforçado um pouco mais para desenhar de 2018 para cá, né? Eu tava muito bom agora, tanto no desenho quanto na pintura. Mas, Roger, posso falar uma coisa? Tipo, nunca é tarde e tudo na nossa vida é processo. E como a Olivia falou, né? Depende de uma série de coisas, como as condições, quem são as pessoas que nos cercam, o quanto que essas pessoas estão nos enviando também, né? Positividade, nos ajudando a acreditar mais na gente, ou o contrário disso. E às vezes é questão de tempo, né? De repente não foi naquele tempo ali passado, mas que bom que tu estás retomando isso. Eu acho que agora, dentro de tudo aquilo que a gente conversou aqui, é pensar de repente. E aí é um processo que não vem uma resposta agora, mas como a Lívia falou, né? É uma questão de autoconhecimento, de muita reflexão, que é pensar, ok, eu tenho essa habilidade aqui, o que eu posso fazer com isso, né? Pode começar com algo mais, tipo, pessoal mesmo, dentro do meu âmbito pessoal. O que eu posso fazer com isso, com essa habilidade que eu tenho? Para que eu posso usar? E aí depois tentar expandir isso, tá? Eu consigo fazer isso daqui para poder satisfazer a mim mesmo, tá? E agora, o que eu posso usar? Como que eu posso usar isso para algo que seja maior do que eu? Né? Então, de repente, eu posso pensar em, sei lá, dentro da minha comunidade, oferecer uma oficina para que as pessoas também consigam não desenhar como eu, mas que elas consigam desenvolver a habilidade de desenhar, né? Ou então, sei lá, eu mexo com isso, mas eu também tenho algo que é dentro, que eu posso usar essa habilidade aqui para uma outra coisa. E aí pensando, e começa a nascer daí. Diga, Everton. Tá. A Cecília está colocando aqui no chat que eles têm um grupo no WhatsApp para treinar as capacidades no desenho e que os desenhos do Roger viraram uma grande influência para ela, né, para Cecília. Os desenhos deles são lindos, perfeitos, perto do dela. E aí, Cecília, é outra questão que a gente não cabe comparação, né? Cada um é um processo diferente, cada um é um estilo artístico diferente. Então, para você ser uma artista e uma boa artista, você não precisa fazer desenho realista. Então, tem diversas linhas de desenho aí que a gente pode seguir diferentes, né? Que a gente não precisa olhar para o outro e dizer, não, esse daqui é melhor do que eu, porque tem isso, tem aquilo. Cada um vai na sua vibe também, encontrando seu próprio espaço. Então, são 4h12. Infelizmente, eu vou ter que me despedir, né, de vocês, porque daqui a pouco eu tenho reunião de uma outra escola também. Mandaram agora há pouco a mensagem. Não estava preparada para isso, né? Mas estarei plena. Eu queria agradecer, né, a Lívia por ter falado, compartilhado um pouco das experiências dela, como alguém que conseguiu, né, essas oportunidades aí, alguém que está pensando como oportunizar oportunidades para outras pessoas, e por compartilhar um pouco também da experiência dela com o ensino remoto, né, e esse grande bate-papo que a gente teve. Eu vou colocar depois nos nossos grupos lá todos esses links que eu mandei aqui. Vou tentar fazer um apanhado assim do que foi, né? O que a gente conversou.
nesse encontro de hoje. E também deixar o arroba, né, da Lívia no Instagram, do Levanta Jovem, vocês podem conferir lá, tem muito mais informações, né, e vocês podem olhar com calma, tirar as dúvidas por lá também com a Lívia, com as demais pessoas que fazem parte do programa. E eu vou deixar agora a palavra final com a Lívia. Lívia, seja lá o que tu tiveres ainda para dizer para a gente, deixar uma mensagem para a gente, e aí a gente encerra por hoje. Beleza, gente. Quero primeiramente agradecer todo mundo de verdade que está aqui. Foi muito, muito bom compartilhar tudo isso com vocês. Foi muito bom interagir contigo, Jorge. Foi muito bom, assim, realmente ter esse momento de compartilhar. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é o que me move, sabe? Eu aprender alguma coisa e eu compartilhar com outras pessoas. Sei que a maioria de vocês deve estar numa correria também, com os estudos, com todas essas coisas. Mas eu convido vocês a aplicarem para o Levanta Jovem de verdade. A gente vai estar de braços abertos para, como eu já disse, para acolher vocês, para ensinar, para aprender. Então é toda essa conexão, não só de eu me colocar em uma posição superior, mas não. Eu sempre penso que nós somos como pecinhas de quebra-cabeça e a gente se conecta. Então é muito essa a ideia da gente se conectar para fazer algo bom pela nossa comunidade. Incentivo vocês a realmente buscarem, a realmente desafiarem ali seus medos e às vezes até as circunstâncias em que vocês estão vivendo para tentar fazer algo melhor e maior por vocês e pelas pessoas que estão ao redor de vocês, pela comunidade de vocês. E agradecer realmente por tudo, foi muito bom. E outra coisa que eu queria que vocês, enfim, se puderem colocar aqui no chat ou falar depois com a Luísa, se vocês tiverem interesse em aprender mais sobre oportunidades extracurriculares, que são esses programas que ocorrem, às vezes em inglês, às vezes em português, tipo, tem muitos programas incríveis que eu participo em português e que vocês podem aplicar. Se tiverem esse interesse de abrirem ali a mente de vocês para outras oportunidades, eu vou estar muito aberta, principalmente porque a maioria dos programas que eu participo é ali importante você compartilhar o conhecimento que você está aprendendo. Então, se vocês quiserem isso, falem com a Luísa, perturbem ela, para ela me avisar, que eu vou estar sempre disposta. Também podem pedir lá o meu contato para ela, que eu vou estar sempre disponível para tirar alguma dúvida, conversar, trocar uma ideia. Às vezes, talvez você não queira aplicar para mentoria, mas você quer conversar sobre algo, também vou estar disponível. E, realmente, sigam o caminho de vocês, descubram o melhor que vocês tenham para oferecer, porque todo mundo tem algo muito incrível dentro de si. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou roubar a palavra rapidinho, só que eu lembrei de uma coisa. Tem um site que eu sigo constantemente, que é o Partiu Intercâmbio. Eu sempre indico para os meus alunos que querem, né, procurar oportunidades de intercâmbio e tal, de estudo, dessas trocas. E recentemente eu estava dando uma olhada, de vez em quando eu olho, porque eu também tenho interesses, né, pessoais e profissionais nisso. E eu estava dando uma olhada, eles têm algumas coisas que me interessaram que eu acho que servem para vocês e para mim também. Então, provavelmente a gente vai estar concorrendo aí juntos nisso. Eu vou só ler rapidamente, depois eu posso jogar nos nossos grupos. Mas o que eu encontrei lá? Que são oportunidades com inscrições, né, abertas ainda. Acho que boa parte até junho, se eu não me engano. Então, a gente tem tempo aí de se preparar para poder tentar fazer. Um deles é um concurso de redação que dá prêmio tanto em dinheiro quanto em viagem para a Áustria, com tudo pago. A redação ela tem que estar em inglês, mas você não precisa comprovar que tem proficiência em inglês. Então, só o teu texto tem que estar em inglês. E depois eu mando o link, vocês podem olhar com mais calma e ver lá o que dá para a gente fazer. E aí é super bacana, porque quanto mais a gente vai também se inscrevendo nessas oportunidades, a gente vai ficando, como diz a mamãe, tarimbado, né? Vai ficando com experiência de como é que eu faço minha inscrição. Posso até não passar aqui, mas eu já tive a experiência de como foi passar por esse processo, e de repente isso me serve lá para um outro. Uma outra oportunidade que está aberta também até junho, é a competição de vídeos Plural Plus, que é da ONU, e que ela dá uma viagem com tudo pago para o Marrocos. E aí tem várias categorias de inscrição, tem para a galera que é jovem, se não me engano, é de 18 a 25 anos, que é a categoria onde eu me encaixo. Tem categorias também com idades, né, abaixo disso. E aí o que você tem que fazer é construir um vídeo dentro de uma das temáticas que são do programa, que eu estou tentando lembrar aqui agora, mas, se eu não me engano, é migração, o papel da mulher na sociedade, questões LGBTQI+,
e tem mais algumas outras coisas. O vídeo ele tem que estar em inglês, né, também, seja a legenda em inglês ou o áudio em inglês, não necessariamente você precisa estar falando em inglês. Se eu não me engano, também não precisa comprovar a proficiência. E é super interessante, porque você pode escolher e fazer um vídeo. O vídeo pode ser, acho que até 3 minutos, acho que é de 1 a 3 minutos, então é bem bacana. E dá para ver no site os vídeos das edições anteriores, então vocês vão ver que tem cada vídeo incrível, das coisas mais simples, vídeo feito só com imagens, a coisas bem mais assim elaboradas e tal. Então é super bacana, super indico, ficaria orgulhosíssima de ter vocês participando, se inscrevendo e competindo. E se quiserem ajuda com inglês, Lívia e eu estamos aqui. Conheço outras pessoas que podem ajudar a gente também com relação ao inglês. E por fim, tem um outro concurso que é para jovens exclusivamente de 14 a 18 anos, que dá uma viagem para Nova York também com tudo pago. As inscrições vão até o dia 15 de maio. Eu não lembro com relação a esse o que tem que fazer, mas é uma competição de discurso. Eu não lembro exatamente como é que é, mas é do EF Challenge, né? Então, vou colocar tudo isso lá nos nossos grupos para vocês darem uma olhada e tentarem se inscrever e se jogar mesmo. Se inscreve, claro, com a intenção de conseguir passar, né, de ser aprovado, mas eu diria que principalmente com o intuito de quebrar esse medo, de quebrar essas amarras aí de que a gente não pode, de que a gente não consegue. Então, tenta, dá uma olhada no edital, vê lá, se inscreve, se precisar de ajuda com a inscrição, fala comigo que a gente faz isso daí junto, a gente vê o que precisa, enfim, acho que é isso. E eu vou encerrar a gravação agora, só ver se tem alguma mensagem no chat. Tá, a Cecília disse boa sorte, tia. Obrigada, espero que tu tente também, Cecília. E o Roger disse que está muito feliz, né, que ele está aqui com a gente e espera que a gente se encontre outras vezes. Eu também. Eu acho que é isso, né, galera. Eu vou encerrar a gravação, vou tentar depois disponibilizar. Não sei ainda como, nem por onde.